Olá, meu nome é Karine, eu sou professora de Educação Física, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Se você está entrando pela primeira vez, o canal ele oferece dicas de alimentação, bem-estar, além de treinos que são postados todas as segundas, quartas e sextas e vocês podem fazer eles em casa, sem a utilização de equipamentos. Se vocês gostam desse tipo de assunto, vocês não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e me acompanhar também no Instagram, @KarineCapileira. E hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre reeducação alimentar. Primeiro, eu vou contar a minha história e depois eu vou passar umas dicas pra vocês. Então, vamos lá? Vem comigo! Bom, gente, então eu vou começar contando, claro que resumidamente, para vocês um pouco dessa história de reeducação alimentar, mas eu vou começar lá com a minha infância. Por quê? Porque eu sempre fui uma criança gordinha, tá? Eu nasci já bem gordinha e ali naquela parte da adolescência, dos 11 anos, foi onde deu aquele pico, sabe? Aquele salto. Por quê? Porque eu saía do colégio, eu ia direto para casa da minha avó, e vocês sabem como é que é a casa de vó, né? Geralmente são aquelas coisas boas, bolos e comidas. E eu chegava com muita fome, eu estudava pela manhã e eu chegava com muita fome. E até a minha mãe conta até hoje essa história, né? Que eu gostava de comer muito. E eu comia massa, muita massa. E eu acabava aquele prato de massa e eu queria comer mais massa. Então eu pedia mais massa e mais molho em cima da massa e mais queijo ralado em cima da massa, tudo que podia. Nisso, depois do almoço, eu tenho um tio, né? Que naquela época nós comíamos junto. Ele morava na casa da minha avó. Então depois de todo aquele almoço, a gente pegava um potinho, uma xícara e a gente colocava mumu, que naquela época era feito do próprio leite condensado, né? Então a minha avó colocava aquela lata de leite condensado para cozinhar e depois ela botava na geladeira, a gente esperava e enchia aquela xicrinha de mumu e comia depois do almoço. Bom, hoje em dia o meu tio é diabético, né? Ele não pode mais comer tudo isso de doce. Essa é uma consequência. E ele gostava muito de chocolate, então a gente sabia, eu e os meus primos, que ele sempre tinha chocolate. E só que isso me trouxe algumas consequências, porque eu não vi, não me enxergava mais, né? Eu era uma criança. E aos 16 anos, sim, eu posso dizer para vocês que eu pesava praticamente o que eu peso hoje. E aos 16 anos é naquela época de adolescência onde tu tá muito vaidosa, onde tu tá na época de namoradinhos, onde tu quer se sentir bonita no meio das outras meninas no colégio, nos cursos, né? E eu levei um susto muito grande, né? Quando eu resolvi me pesar e eu vi que eu não tava bem. Eu levei um susto tão grande que eu cheguei em casa muito triste, muito triste. Eu fui direto pro meu quarto e a partir dali eu não queria mais ver comida na minha frente. E desde então eu chegava em casa de tardezinha e eu não comia. Eu resolvia, eu tirava, eu não queria. Eu entrava dentro do quarto e me fechava para não sentir o cheiro de comida que a minha mãe já estava preparando para de noite. E isso, né, eu vou resumir um pouco da história para vocês, isso me levou à anorexia. Então eu comecei a não comer, até na época o meu pai me castigava por isso, ele dizia, se tu não comer, tu não vai poder se encontrar com as tuas amigas, tu não vai poder sair pra rua para conversar, mas mesmo assim eu preferia não sair do que comer. Então, porque era o jeito dele, porque realmente eles estavam ficando preocupados com aquela situação. E eu comecei a emagrecer demais, demais. As amigas da minha mãe começaram a perguntar para ela que doença que eu tava. E eu me enxergava maravilhosa a partir de então. Só que nisso eu tava com 49 quilos e eu tenho
1,68 m, então é muito magra. Eu tava muito magra. E a gente, naquela época, adolescente, usava saia abaixo do umbigo. Só que a minha saia abaixo do umbigo já tava aparecendo os ossinhos aqui do lado. E eu achava maravilhoso, só que as pessoas estavam assustadas com aquela situação, né? E, bom, depois, com a preocupação do meu pai, passaram-se alguns anos, né? Com a preocupação deles, porque eu vi essa preocupação, eles chegaram a me levar a alguns médicos, mas eu não aceitava o que os médicos falavam. Os médicos endócrinos diziam, não, tu tem que colocar um arroz na tua alimentação, Karine, um feijão, e eu me negava, eu dizia, bem capaz que eu vou comer arroz e feijão de novo, né? Agora eu tô maravilhosa. Não, eu tava doente. E depois, com o passar do tempo, com a preocupação deles, sinceramente eu não sei se eles colocaram alguma coisa em alguma coisa que eu comia ou não, que eu comecei a sentir um pouquinho mais de fome e comecei a recolocar alguns alimentos na minha dieta, né? Ok, aí eu fui melhorando e voltando ao meu natural. O meu natural não gordinha como eu era, né? Mais normal, mais com um corpo. Mas eu sempre tive essa preocupação em manter o meu corpo. Sempre tive. E não engordar muito, talvez porque eu saiba o quanto que o engordar muito me trouxe tristeza naquela época, né? Então eu tenho essa preocupação até hoje em me manter. Mas ok, eu consegui porque eu comecei a reeducar a minha alimentação. Eu tive uma amiga na faculdade que ela fez uma reeducação alimentar com uma nutricionista e ela me mostrou o quanto era bom se reeducar na alimentação. Que tu, na verdade, essa reeducação alimentar tinha todos os tipos de alimento. Eu comia em todos os horários do dia, eu não precisava passar fome para me reeducar ou para manter o meu peso, né? Para manter o corpo que eu gostava. Mantive essa reeducação alimentar até hoje, né? Então eu consigo manter o meu corpo praticamente no mesmo padrão de 10 anos atrás. Hoje eu digo para vocês que eu tô melhor do que há 10 anos atrás, porque eu coloquei muita atividade física também junto com essa reeducação alimentar. Então, hoje o meu corpo está muito diferente de 10 anos atrás, mas para melhor com atividade física e com reeducação alimentar, né? Então, como que era feita essa reeducação alimentar? Como que é feita, né? Como que eu procuro manter até hoje? A gente pode sim comer pão, né? Tem pessoas que dizem, não come pão. Podemos comer pão. Não precisa eu no café da manhã comer 2 cacetinhos, porque pão branco, gente, ele não faz mal. O que faz mal é a quantidade que tu come, né? Tudo que tu faz em demasia é ruim, não só a alimentação. Então, eu faço a substituição do pão branco por pão preto ou integral, ou 7 grãos, sei lá, 12 grãos. Por quê? Porque é mais saudável, acaba se tornando mais saudável. Por quê? Porque contém mais fibras, né? Então, isso é bom, as fibras são boas para o nosso organismo, então é preferível trocar por uma coisa mais saudável, né? E o que eu posso passar nesse pão, né? Um requeijão light, né? Uma pontinha da faca para ficar com um gostinho. Comer ao invés de 3 fatias, comer 2 fatias pela manhã. Outra coisa que eu acabei descobrindo também com o tempo, e eu vejo que muitas pessoas aderem a isso hoje em dia, ao café preto sem açúcar, né? A gente descobre, gente, que o café é muito mais gostoso do que com o açúcar.
porque a gente descobre o verdadeiro gosto do café. E tem vários tipos de café. E se a gente toma o café com açúcar, a gente acaba não descobrindo qual é o verdadeiro gosto do café, né? Então, até vou deixar de sugestão para vocês. Comecem a experimentar. Vai ser ruim no início? Vai. Mas depois vocês vão se acostumando e vocês vão ver como é muito bom descobrir esse gosto. O que a gente pode colocar também? Um chá de manhã, né? Para quem gosta de tomar o seu leite, tome o seu leite. Substituam, né, as coisas que vocês sabem que talvez não faça tão bem. Intervalo das manhãs. Frutas. Tem vários tipos de frutas, né? Vocês podem comer qualquer fruta que vocês gostem, que vocês sintam gosto em comer aquela fruta. Ai, Karine, eu não gosto muito de fruta, eu não consigo, nada me apetece. Um iogurte, né? Tem as pequenininhas, as caixinhas pequenininhas de iogurte. Podem tomar um iogurte, procurem um iogurte light, ou vocês podem procurar alguma receita também de iogurte que vocês possam fazer em casa, que sai mais barato, né, do que comprar, talvez, no supermercado. Almoço. Posso comer o meu arroz, feijão? Sim, come o seu arroz e feijão. Mas, o que a gente faz muito aqui? O que eu faço muito aqui em casa? Eu substituí o arroz branco, tá? Que não é porque faça mal, porque não, por arroz integral, mas também pelo mesmo motivo do pão branco, porque ele contém mais fibras, então é melhor até para o nosso intestino, né? Por isso, as fibras fazem bem para o intestino, para o nosso organismo. Eu procuro substituir pelo arroz integral. Procuro misturar com feijão ou com lentilha, para não ficar sempre arroz, feijão. Pode fazer uma lentilha ou um feijão branco, que também é muito gostoso. Massa também, eu uso muito em casa a massa integral, pelo mesmo motivo das fibras, tá? Então, e outra, gente, uma coisa muito importante nisso tudo é diminuir as quantidades. Se você come 2 pratos, comece a sua reeducação alimentar colocando em um prato, né? Vai ser difícil no início se reeducar, mas depois de um período o teu corpo vai se adaptar com aquilo, tá? Então a gente tava lá, não, mas então um arroz, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, ou um pouquinho de massa, um pouquinho de lentilha, salada, variados tipos de salada. Não existe uma quantidade de salada que pode ou não pode. Salada pode, salada faz bem, né? E para quem gosta de carnes e pode comer todos os tipos, coma seu pedaço de frango, seu pedaço de carne vermelha, seu pedaço de peixe, o seu pedaço de carne branca, e quem não come pode substituir por outras coisas, né? Daí a pessoa vê atum também, fica bom, né? Misturar. Ai, o que eu posso comer de sobremesa? Eu procurava substituir os doces por frutas doces, né? O abacaxi, por exemplo, era bastante doce. Então, eu sempre coloquei depois na minha alimentação abacaxi ou laranja também. Eu gosto muito da laranja de umbigo, que ela é bem docinha, né? Então, isso sempre foi a minha sobremesa, até hoje. Bom, laranja eu como muito, gente, sério. Eu como 2 ou 3 por dia. Por ser doce, então ela substitui, pra mim é uma coisa que substitui. E outra também é o cafezinho, né? Depois do almoço. Ele ajuda a substituir aquela vontade de comer doce. Lanche da tarde, tá? Eu indico um sanduíche, não tem problema nenhum, dependendo do que se colocar dentro do sanduíche, né? Pode fazer meio sanduíche, ao invés de colocar 2 fatias, coloca uma dobra, coloca uma fatia de queijo, né? Uma fatia de ricota, fica muito gostoso. E a janta repete-se a mesma coisa do almoço, tá? Para quem quer perder peso, inicialmente não é bom colocar na janta carboidratos, que seriam as massas, né?
o arroz, não seria bom colocar. Então, só comer ali sua saladinha e sua carne. E a maior dica de todas é: diminuam as quantidades, mas não deixem de comer o que vocês têm vontade de comer, né? Chegou o final de semana, ou até no meio da semana, eu tô com vontade de comer um doce, come seu doce. No outro dia, tu dá uma segurada, tu vê o que tu pode diminuir mais ainda para compensar aquele doce que tu comeu no dia anterior. Ou não precisa também tirar, faça exercícios naquele dia, aumente o número de repetições dos seus exercícios, né? E procure não comer, outra grande dica é essa, procure não comer produtos industrializados, procure não comer X, não comer hambúrguer, não comer pizza. Faça isso sim, uma vez no mês, 2 vezes no mês. Não coloque como rotina esses produtos industrializados. Refrigerante, não tenha em casa refrigerante. Vocês não precisam tomar refrigerante, entende? De vez em quando, toma. De vez em quando, gente, porque assim, refrigerante é uma coisa, se você tira da sua rotina, ele dá grande diferença. Refrigerante doce dá uma grande diferença no organismo. Eu sei disso porque eu tenho um exemplo dentro de casa, que é o meu marido. Ele tirou isso da vida dele e deu uma grande diferença. Sério, a gente lutou muito, eu lutei muito falando sobre isso com ele. E eu nunca fui muito, né? Não minto que eu gosto de Coca Zero, tá? Mas é uma coisa que eu tomo muito de vez em quando, tá? Porque realmente eu não compro, não tenho dentro de casa. E é uma coisa que faz grande diferença. E essa dica eu dou pra vocês também. Não tenham refrigerante dentro de casa. Não tenham necessidade. E sucos também. O que a gente faz aqui, tá? O que eu faço muito em casa? Eu tenho uma garrafa de vidro e eu coloco 2 saquinhos de chás, coloco água quente e a gente deixa gelar depois e a gente toma isso entre as refeições ou junto com as refeições para aquelas pessoas que têm necessidade de colocar, de tomar alguma coisa junto com as refeições, né? Então essa é uma bela dica, porque vocês podem fazer chás de todos os gostos e fica maravilhoso. Fazer suco natural também é bom. Então essa é a dica que eu dou para vocês. E espero que vocês tenham gostado, tá? Tentem fazer essa reeducação, coloquem isso na rotina de vocês, porque realmente dá uma grande diferença. Isso se você não está se sentindo feliz com o seu corpo, porque se você está se sentindo feliz, é o que realmente importa. Mas eu dou essas dicas porque não é só o corpo, gente, é a nossa saúde. A nossa saúde é muito importante. É muito bom quando tu faz um exame de sangue, tu vê que tá tudo ok, que o seu colesterol tá ok, que seus triglicerídeos estão ok, que a sua glicose está boa, né, para não causar problemas mais tarde. Então, é por isso também, além do corpo, que eu passo essas dicas para vocês, tá? E depois me digam se vocês estão conseguindo fazer essa reeducação, se colocaram na sua rotina. Então, pessoal, eu vou deixar umas fotos lá no meu Insta de quando era criança, da fase da anorexia, e algumas a mais até hoje. E para quem tiver curiosidade, vai lá e dá uma olhadinha, @KarineCapilheira. Se você gosta desse tipo de assunto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e os seus comentários. Se quiserem dar sugestões de assuntos que a gente possa conversar, pode deixar nos comentários também. Um abraço, beijão pra vocês.